A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Palavra da Vila Ré, dia 1º de setembro de 2025. Nosso querido irmão Celso pregou Samuel, capítulo 24, um culto glorioso onde Deus falou com nossas almas, alegrou os nossos corações. Um culto maravilhoso, irmãos. Santo Deus, a parte de Samuel é uma parte da Bíblia muito linda. Então a nossa querida Irmandade ouça na comunhão de Deus, irmãos. Esse Deus é maravilhoso e surpreende todos nós, né? Vamos ouvir na mesma comunhão. São 26 minutos de pura pregação. Tá bom, queridos? Vamos ouvir na mesma comunhão. Deus seja louvado. Amém. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o segundo livro de Samuel, no capítulo 24. Glória a Deus. A numeração do povo e o castigo que Deus enviou. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e puseram-se em campo junto a Aroer, à direita da cidade, que está no meio do ribeiro de Gade, e junto a Jazer. E vieram a Gileade e a terra baixa de Otsi, também vieram até Danjaã e ao redor de Sidom. E vieram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá, Berseba. Assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado, e havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam a espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequeno que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço de que transpasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te a faça.
Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber e disse-lhe: queres que 7 anos de fome, queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Até aqui, Irmandade. Amém. Glória ao nome do Senhor. Que é aquela passagem conhecida, não é? Essa passagem onde nós paramos na revelação da palavra, passagem conhecida, onde Davi fala que é melhor cair na mão de Deus, não é? Deus tem misericórdia. O duro é cair na mão dos homens. Mas já no início dessa palavra o Senhor diz para alguém: você está preso na mão de alguém? Santo é o nome do Senhor. O Senhor, por esta palavra, vai te soltar. Glória ao nome santo do Senhor. Entrega a tua causa na mão do Senhor, na mão de Deus. O Senhor tem misericórdia. Às vezes até, já iniciou a palavra o Senhor mandando dizer assim, às vezes alguém até sobre alguma falha, e está preso em alguma situação, alguma falha que nós cometemos, e o homem não tem misericórdia. Mas te diz o Deus, Pai da misericórdia: eu tenho misericórdia. Bendito é o nome santo do Senhor. Então aqui nessa passagem, Davi errou. E como foi falado, ele errou, mas ele então pediu misericórdia. Ele preferiu cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Então ele falou: não, me coloque então na mão de Deus, porque eu errei, eu falhei, mas eu sei que Deus vai ter misericórdia. Depois, quem quiser ler em casa, lê a continuação. Realmente, não é? Ele pagou um preço, mas bem-aventurado aquele que paga um preço na mão de Deus. Santo é o nome do Senhor. Por isso que nós nos ajoelhamos, buscamos a Deus, pedimos perdão, pedimos misericórdia. O Senhor diz para alguém que está aqui: até naquilo que você falhou, o homem pode não ter perdão, mas Deus tem perdão para dar. Quem sabe tem alguém aqui, eu venho buscar a palavra para alguém, mas a situação ali na justiça não vai ter saída. Não tem problema que não tenha saída. Se tiver que pagar alguma coisa, também vai ter que pagar, vai pagar. Mas entrega a causa na mão de Deus, que Deus vai resolver esta causa também. Santo é o nome do Senhor, porque Ele tem misericórdia. Aqui também teve um preço para pagar e pagaram. Tiveram que pagar. Não custou barato não. Mas o que Deus permite na nossa vida, Deus dá força para nós suportar. E se nós tiver que pagar alguma coisa, mas estando com Deus do nosso lado, podemos pagar, que Deus vai nos ajudar. Santo é o nome do Senhor. Leva um recado lá: o Senhor vai te ajudar. E se você tiver que pagar essa dívida, você vai pagar e o Senhor vai te ajudar. Seja qual for a dívida. Santo é o nome do Senhor. Então aqui Davi errou, porque ele mandou fazer um censo ali. Ele queria contar quantos homens de guerra ele tinha. Ele então chamou o chefe do exército, Joabe, e mandou ir por todas as tribos de Israel. Ele queria ver o poder dele. Então ele queria fazer conta, ele queria saber qual era o exército dele, qual era o poder que ele tinha. Então ele mandou ir lá, chamou Joabe, que era o chefe do exército, mandou rodear todas as tribos de Israel, para enumerar o povo. Ele queria saber qual era a força que ele tinha. Perante Deus foi um grande erro que ele fez, porque ele queria se basear no número de homens que ele tinha, em vez de ele confiar em Deus. Santo é o nome do Senhor, não é? E muitas das vezes nós temos que tomar cuidado, porque onde está a nossa confiança? Onde está a tua confiança, irmão? Onde está a tua confiança, irmã?
E às vezes a gente também começa a fazer continha, começa a fazer conta para ver a nossa situação, e começamos a confiar nas coisas materiais, e começamos então assim, vamos fazendo uma continha aqui, uma continha ali, quantos anos falta, quantos anos precisa para isso, ou quanto que eu tenho lá de reserva para minha situação aqui, estou desempregado, aconteceu essa situação, qual que é a minha reserva, quanto tempo eu consigo, então como é que eu vou conseguir fazer isso, fazer aquilo, e começo a fazer conta, e vou procurar este recurso, e vou procurar aquele recurso, e começa, é que nem aqui, Davi começou a fazer continha para querer saber qual era o poder que ele tinha, mas será que aqui é a última passagem do livro de Samuel? Aqui é o último capítulo do livro de Samuel. Já tinha passado aqui pelos 37 valentes de Davi. Desculpa, estou falando Samuel de Davi. Já tinha passado aqui, já tinha passado os 30 valentes de Davi. E Davi, então estava fazendo continha. Mas ele não tinha ido muitas guerras, tinha ido com o Senhor na frente, e o Senhor não tinha dado vitória para ele? E será que você está fazendo continha e está esquecendo das vitórias que o Senhor já deu na tua vida? E quando você não tinha condição e ele apareceu e foi a tua condição? Santo é o nome do Senhor. Então Davi, não era para Davi fazer mais continha, não era para Davi ficar fazendo mais continha. Ele já tinha visto tudo que Deus tinha feito por ele, não é? Saul tentou matar ele quantas vezes, e o Senhor guardou ele, guardou de tanta coisa, tanta guerra, tanta afronta do inimigo. E o Senhor guardou ele, e ele agora vai querer enumerar: quero ver minha força, quero ver meu poder, quero ver o que eu tenho, o que eu posso. Bendito é o nome santo do Senhor. Hoje o Senhor vai fazer nós deixar um pouquinho as coisas materiais de lado e olhar um pouquinho mais para cima, olhar um pouquinho mais para o céu. É lá que está a nossa saída, é lá que está a nossa solução. Santo é o nome do Senhor. É lá que está a solução do nosso problema. Santo é o nome do Senhor. Então aqui ele mandou rodear todo lá e fazer a conta. E aqui diz assim: assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. Gastaram 9 meses e 20 dias para tomar prejuízo. Porque sabe o que aconteceu? Depois tiveram que pagar com vida e o número diminuiu. Porque foram querer contar a força que eles tinham, e o Senhor entrou e diminuiu a força que eles tinham. Gastaram 9 meses e 20 dias para fazer continha e desagradar a Deus. Irmão, hoje você veio aqui, o Senhor te pergunta: onde está a tua confiança? Santo é o nome do Senhor. Aonde está a tua confiança? Tem alguma causa que você precisa que Deus resolva? Entrega na mão dele, não faz continha não. Santo é o nome do Senhor. O tempo vai passando, e nós vamos fazendo continha, e vamos buscando aqui, buscando ali, se desesperando aqui, se desesperando ali. Para que se desesperar se você tem esse Deus maravilhoso? Santo é o nome do Senhor. E não perde tempo não de ficar aí, não, entrega. Sabe que tem provas, que o Senhor permite na nossa vida, e Ele deixa passar, não é? Até nós confiar e entregar a nossa prova na mão dele. Aquela prova Ele escolheu para que a gente entregue na mão dele e veja o poder dele, que ele aparecer na nossa vida. Enquanto nós não confessar, aqui é só o Senhor, Ele não resolve a nossa causa. E Ele não tem pressa, o Senhor não tem pressa. Aliás, o Senhor tem uma ferramenta que para Ele é uma ferramenta que ajuda, que é positiva. Mas para nós, essa ferramenta é difícil. Para nós, ela não vem para ajudar, para Ele vem para ajudar. Essa ferramenta que o Senhor tem se chama tempo. O tempo para Ele está a favor.
E para nós o tempo está sempre contra. Para Ele está a favor para a obra que Ele quer fazer na tua vida, irmão. Para a obra que Ele quer fazer na tua vida, irmão, o tempo está a favor, porque Ele não tem pressa. Pressa para quê? Pressa para quê? Se para Ele um dia é que nem 1000 anos, Ele tem a eternidade, pressa para quê? Para quem tem a eternidade, para Ele pode passar um dia, mas pode passar 1000 anos, para Ele não tem pressa. Ele tem um objetivo, Ele tem onde Ele quer chegar com cada um de nós. E se nós chegar, chegou. Se não chegar, Ele não tem pressa. A pressa, o tempo vai a favor dele. Vai a favor, porque o tempo vai passando e Ele não vai se apressar. Ele não vai se apressar porque o tempo, Ele caminha a favor do Senhor para chegar onde nós temos que chegar. Viu, irmão? Tem alguma prova na tua vida que você, para resolver, você vai ter que olhar para o alto, entregar a tua prova na mão do Senhor e Ele vai resolver a tua causa. Agora, por que para nós o tempo é negativo, não é favorável? Porque tem uma coisa no ser humano, no homem, que se chama paciência. Falta paciência para nós. E para nós não temos 1000 anos, não é? Nós não temos 1000 anos. Para Ele 1000 anos é um dia. Para Ele. Mas nós, às vezes, um dia para nós acaba virando 1000 anos, não é? Não passa, não chega a nossa saída, não chega a solução da nossa causa. E parece que um dia para nós é cumprido. É como se fosse 1000 anos. Não temos paciência de esperar. Não temos paciência de esperar no Senhor. E a palavra diz assim: quem espera no Senhor, espera com paciência. Então, por causa da falta de paciência, o tempo ele acaba sendo negativo para nós. Porque nós começamos a se desesperar. E começa e faz continha aqui, faz conta ali, e olha para o calendário, e os dias vão passando, e vão passando, e vão passando, e você veio aqui e falou: Senhor, já estamos no dia 1º de setembro, o ano vai acabar, Senhor. Tu vai me deixar nesta prova até o final do ano? Vai virar o ano eu nesta prova? E o Senhor te diz: ainda dá tempo de você entregar na minha mão. Se você entregar na minha mão antes de virar o calendário, eu vou te dar a tua vitória, te diz o Senhor. Aleluia! Mas vamos usar o tempo a nosso favor. Com o quê? Com paciência. Entendendo as provas que se aparecem na nossa vida. E parar de fazer continha. Porque o Senhor não se agrada. Porque a tua confiança está na tua conta, ou a sua confiança está no teu Deus. Aleluia! Alguém pode dizer: mas que palavra é essa? É palavra de vitória, irmã. É palavra de vitória. O Senhor está te dando a receita. Aleluia! Você quer virar um ano sem essa prova, irmão? Quer, irmão? Entrega ela na mão do teu Senhor. Para de fazer conta. E todo dia vai no calendário, e mais um dia, e mais um dia, e mais um dia. É o tempo que para o Senhor, sabe o que Ele está? O Senhor está, uma hora vai chegar lá, uma hora Ele vai chegar lá. O tempo vai cozinhando nós a banho-maria. O tempo vai cozinhando nós. E o Senhor está tranquilo, porque o Senhor fala assim: uma hora Ele vai chegar onde eu quero. O tempo é a favor do Senhor. E nós vamos se desesperando. E nós vamos se desesperando. E o tempo passa e nada acontece. E não vem. E não vem. Vai buscar a palavra, o Senhor fala: eu vou, mas não chega. E aí, mas o Senhor falou que vai vir, não chega. Ele falou que vai chegar e não chega. Ele está cozinhando nós. Por quê? Porque Ele quer ver nós entregar com confiança a nossa causa na mão do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E aí nós vamos chegar no lugar. O tempo vai trabalhar e nós vamos chegar no lugar. Teve uma hora que eu falo: Senhor, fiz tudo o que eu podia fazer. Tentei de tudo, Senhor. Mas agora, aí o Senhor está lá: agora chegou a hora. Santo é o nome do Senhor. Você aceita essa receita do Senhor? Para de fazer continha. Como nós sempre ouvimos aqui do irmão Nenê pregar, né? Para nós 2 mais 2 é 4, para o Senhor não é 4 necessariamente. Não é assim que nós ouvimos sempre? Então, para de fazer continha, porque aqui eles fizeram uma continha, e aí ele chegou à conclusão assim: a cabo de 9 meses ele fez a conta.
e viu que Israel tinha 800 mil homens de guerra. E os homens de Judá eram 500 mil homens. Então 800 mil com mais 500 mil, ele tinha 1.300.000 homens de guerra. Mas será que para o Senhor isso tem? É este o valor que tem? É assim que se vence a guerra? Será? Será que para o Senhor é assim? Ou para o Senhor confia em mim? Não faz nem conta, viu, irmão? Não faz nem conta. Para de fazer conta, viu, irmã? Mandado, imagina que tem aquele que fica fazendo conta. Eu vou viver tantos anos, a minha situação é essa, eu vou trabalhar tantos anos, eu vou isso. Irmão, irmã, serve a Deus. Se preocupe em servir a Deus. E o Senhor tudo proverá. Se você precisar, você lê na tua casa o Salmo 23, que está escrito assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Santo é o nome do Senhor. E aqui fizeram conta e depois aconteceu que veio então o preço para pagar da falta da confiança. E agora aqui, a falta da nossa confiança, sabe qual é? É mais tempo no banho-maria. É mais tempo no banho-maria. Quanto mais rápido nós entregar para o Senhor e confiar e parar com essa continha, mais rápido vai chegar a solução da nossa causa. Santo é o nome do Senhor. Então ele desagradou. E o Senhor quer que nós confiemos nele completamente. Entregar a nossa causa na mão do Senhor completamente. E o Senhor é aquele que tudo fará por nós. Então, o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequeno que fiz. Porém agora ó Senhor, peço-te que transpasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber e disse: queres que 7 anos de fome te venham à terra? 7 anos de fome, o povo todo ia sofrer? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Irmandade, em outra passagem no livro de Crônicas, não me recordo agora o capítulo, o Senhor me revelou a palavra, eu abri a Bíblia, virei uma página e estava aqui em Samuel. Mas tem uma outra passagem no livro de Crônicas que relata exatamente essa mesma história. É a mesma história, está lá no livro de Crônicas. Mas lá, o número está um pouquinho diferente do que aqui. Lá não é 800 mil e nem é 400 mil, 500 mil, somando 1.300.000. Isso aqui dá para ver se lá teve uma contagem, aqui teve outra. A Irmandade pode procurar em casa depois e ver. Isso mostra que a nossa conta sempre vai dar errado. A nossa conta sempre vai dar errado. Nós vamos contar, vamos recontar, vamos contar e você não vai acertar a conta, irmão. Você não vai acertar a conta, irmã. Sabe por quê? Porque tudo está na mão do nosso Deus. E o Senhor pode aumentar ou pode diminuir. Conforme a vontade dEle, Ele pode aumentar ou Ele pode diminuir. Ele pode antecipar, Ele pode atrasar. Tudo é dEle, o recurso é dEle, o tempo é dEle, a comissão é dEle. Bendito é o nome santo do Senhor. E nós vamos ter que chegar aonde nós temos que chegar. Aonde o Senhor quiser nos levar, Ele vai nos levar. Glória ao nome santo do Senhor. E nós vamos parar na revelação que o Senhor deu. Para
de fazer conta, entrega para o teu Senhor e Ele vai resolver a tua causa. Santo é o nome do Senhor. Mas não dá para o Senhor dar. Ah, vai dar. Cuidado, sem o Senhor não vai dar. Aleluia. Com o Senhor tudo dá, sem o Senhor nada dá. Santo é o nome do Senhor. Não é assim? Com o Senhor nós temos tudo. Sem o Senhor nós não temos nada. Quem somos nós? E o homem fica botando, né? Botando a firmeza no que ele tem, no que ele pode, naquilo tudo. No seu conhecimento, na sua sabedoria, na sua condição. O homem é assim. O homem ele quer se apalpar em coisas da terra. Mas o homem de Deus ele se aperta, ele se apalpa no que é de Deus. Santo é o nome do Senhor. Então o Senhor te diz: não se apavora com nada. Se está faltando alguma coisa, o Senhor acrescentará. Santo é o nome de tudo que nos falta, Cristo nos acrescentará. Santo é o nome. E vai para a tua casa em paz, e deita no teu travesseiro em paz, e dorme em paz. Entrega a tua causa, a tua situação, entrega o tempo, entrega tudo. Para de fazer conta que o Senhor vai aparecer. Santo, por contar, imaginemos aqui, o Senhor está dando agora. No livro de Samuel fala um número. No livro de Crônica fala outro. Nem acho que não entrar em acordo com qual era o número. Não é tão diferente, mas é diferente. Você fica fazendo conta, a conta não vai dar certo. Mas se você hoje veio aqui: Senhor, quando é que tu vai resolver a minha causa? Se você eu quero ver no calendário. Hoje o Senhor tem que falar para mim quando que Ele vai resolver a minha causa no calendário. O Senhor te responde: depende de você, filho meu. Depende de você, filha minha. Se você hoje ouvir essa palavra e colocar em prática, não vira um ano sem resolver a tua causa. Essa é a resposta da palavra. A resposta da palavra é: depende de cada um de nós. Entregou a tua causa? Fica em paz. Deite em paz, o Senhor resolverá a tua causa. Deus seja louvado. Amém. Agora juntos nós vamos agradecer a Deus com uma oração. Amém. Santo Deus, que culto glorioso da Vila Ré neste dia 1º de setembro. Deus desceu com sua presença, irmãos, e alegrou os corações de nossa irmandade. Santo Deus, esse Deus é maravilhoso, viu, irmãos? Deixamos aqui os nossos pedidos de orações. Deus abençoe grandemente a toda a nossa querida irmandade. Fique com Deus, queridos.